Boa noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar, hoje com os deputados Rubina Leal do PSD, Vítor Freitas do PS, Roberto Rodrigues do CDS e Roberto Almada do Bloco de Esquerda. Neste programa vamos falar da recuperação do tempo de serviço dos professores na Madeira, uma decisão do Governo Regional na semana passada, da lei sobre as autarquias locais, um assunto que esteve hoje em destaque na Assembleia Regional. Ainda vamos aqui antecipar também o debate que vai acontecer amanhã, um debate protestativo sobre a situação na Venezuela. Começo pela questão dos professores, a recuperação do tempo de serviço. Rubina Leal, o Governo Regional aqui, de certa forma, a tomar uma medida completamente diferente daquela que está a ser nesta altura aplicada na República e naturalmente aplaudida pelos professores na Madeira. É verdade, antes de mais nada, muito boa noite a todos aqueles que nos ouvem e de facto o Governo Regional aprovou a recuperação total do tempo de serviço dos professores. É uma forma de valorizar o ensino e a educação nas nossas escolas da região. São cerca de 6.300 professores que já a partir de janeiro verão o seu tempo de serviço contado, verão ano após ano e um ano e meio por cada ano que passa, poderão contar com a recuperação. Isto, de facto, foi uma grande aposta do Governo Regional, ultrapassou inclusivamente aquilo que estava previsto no programa de Governo, ao contrário daquilo que acontece e contrasta completamente com aquilo que acontece a nível nacional e nos Açores. Os professores, houve um acordo, houve um acordo entre parceiros, os sindicatos também aplaudiram esta mesma medida e julgo que, de facto, o Governo Regional está de parabéns por ter conseguido atingir este objetivo e, sobretudo, por valorizar a classe docente, que acho que deve ser valorizada e é uma classe muito importante, que tem um papel fundamental nas escolas da nossa região. Mesmo com os encargos financeiros que esta medida acarreta? Obviamente tem encargos financeiros, mas foi uma opção do Governo. Os professores há muito que estavam a reivindicar esta contagem de serviço. Obviamente que o Governo Regional está a fazer esta avaliação daquilo que é necessário para o orçamento do próximo ano, mas já foi mais uma promessa que foi cumprida, já foi, portanto, decidido no último Conselho de Governo que a partir de janeiro esta situação seria regularizada e os professores poderão ver o seu tempo de serviço contabilizado. Ou seja, em comparação, as contas da região permitem que o Governo Regional tome esta medida, as da República, pelos vistos, não. As contas da região, ou sobretudo a palavra da região, permite e a região cumpre mais uma dos seus objetivos e cumpre mais uma das suas funções perante o ensino e perante a educação das nossas escolas. Como eu já referi, são cerca de 6.300 professores na nossa região. Nos Açores são à volta de 4.500. A nível nacional, julgo eu que são 11.000. E aquilo que o Governo Regional, contrastando claramente com aquilo que está decidido, porque na região são 9 anos, 4 meses e 2 dias, enquanto que a nível nacional aquilo que o Governo só irá fazer são os 2 anos que irão, no fundo, contabilizar a partir do próximo ano. E julgo que isto é mais uma das provas, é mais um dos objetivos de que, de facto, este Governo Regional do PSD cumpre com a sua missão e, neste caso em particular, em relação à educação. Vítor Freitas, consegue compreender como é que na República isto não é possível e na Madeira é possível? Antes de mais, boa noite, Gil, colegas de painel e telespectadores. O Governo Regional tornou isto possível agora e nós aplaudimos esta medida. Aliás, nós aplaudimos esta medida porque é uma medida que temos vindo a lutar para que seja tomada na região autónoma da Madeira, independentemente daquilo que se passa no continente e nos Açores. E ficou provado, porque no passado o discurso do PSD era que alinhava o mesmo diapasão que acontecia a nível nacional, ou seja, tentando transmitir para a opinião pública e até a própria classe dos professores que não tinha autonomia para tomar medidas distintas daquilo que se passava a nível nacional. Ou seja, quando o Estado congelou as carreiras de professores e da administração pública, o Governo Regional cá, o que é que fez? Fez o mesmo e disse que não tinha autonomia para não proceder a esses congelamentos. Hoje fica demonstrado que, afinal, o Governo Regional pode descongelar as carreiras na administração pública e contar com o tempo de serviço, neste caso concreto, dos professores, e nós naturalmente aplaudimos, mas aplaudimos e lutamos por isto, não foi só de agora. E se olharmos ao tempo, no ano 2015, o PSD dizia que não iria contar o tempo de serviço dos professores. Estávamos ainda dentro do plano de ajustamento,
E era normal que as contas da região existiria dificuldades em relação a essa matéria, na altura eram estes os argumentos. Em 2016, o discurso do PSD em relação a esta matéria também não mudou, não se alterou, era manter o congelamento. Em 2017, até novembro de 2017, o discurso do Governo Regional é que não iria alterar esta situação. O que é que aconteceu? Tivemos eleições autárquicas, o PSD perdeu essas eleições e não tenho dúvidas que isso foi um condicionante para a alteração de pensamento do próprio Governo Regional. Se até aí o Governo Regional dizia que não havia folga financeira para fazer esta operação em benefício dos professores, a partir daí passou a haver folga política, uma vez que os resultados eleitorais anteviam tempestades no horizonte. E, portanto, esta tomada de posição que nós aplaudimos da parte do Governo tem, de facto, a ver com as eleições regionais. Portanto, e também estou em crer... Não reconhece mérito ao Governo nesta matéria? Não, eu reconheço todos os méritos ao Governo, mas gosto de fazer o historial. Uma visão do Governo mas gostaria, que o Vítor Freitas... Não, gostaria também de referir que não tenho dúvidas... Não é eleitoralista. Nós concordamos com esta medida e já temos dito desde 2016. O PSD acordou em 2017, podia ter colocado em execução em 2018, mas não o fez. Aliás, anunciou que seria no final de 2019, no final da legislatura, já antecipou para janeiro de 2019. E isto tem a ver com condicionantes políticas. É por isso que eu tenho dito, e volto a repetir, que nós não governamos a região. O nosso candidato a presidente do governo, neste momento, já influencia muito aquilo que é a ação governativa do PSD. É neste momento, Paulo Cafofo, por se assumir como candidato do Partido Socialista às eleições regionais, que obriga o próprio PSD a tomar estas medidas. Não tenho dúvidas. O Paulo Cafofo tem méritos também nesta decisão do tem Governo? méritos por obrigar o Governo Regional a tomar medidas. Não tenho dúvidas que se o candidato fosse outro e não existisse expectativas de mudança no horizonte e que se caminhássemos para o PSD ter uma maioria absoluta, em vez de aquilo, no meu entendimento, que o PSD caminha para uma derrota, não tenho dúvidas que os professores iriam ter zero de descongelamento e aquilo que foi o discurso deles em 2015, 2016 e até o dia 15 de novembro de 2017, depois das eleições regionais, seria em 2018 e em 2019, se não tivesse de facto na iminência de poderem ter um desastre eleitoral. O Sr. Deputado Vítor está a ficar também num artista, a inverter as situações. Não me diga. Se há medidas positivas e importantes e que mais uma das medidas são cumpridas é de facto esta. Repara, o plano de ajustamento existiu. Aquilo que aconteceu, o Governo Regional está em perfeita recuperação económica. Conseguiu ter confiança, conseguiu adquirir credibilidade e neste momento está a pôr em marcha uma série de medidas, como não são só estas, não é só a questão dos professores, também tem a ver, outras questões têm a ver com a situação dos enfermeiros, os custos de insalaridade que foram atribuídos a todos os funcionários públicos. Portanto, não são medidas a pensar nas eleições, mas a pensar nas pessoas. Que, ao contrário daquilo que acontece, nomeadamente do orçamento a nível nacional, são medidas altamente eleitoralistas. É a 4, não é a 2. E, peço desculpa, só estava aqui a interromper. Já lá iremos, temos tempo para todos falar. Se assim é, então diga porque é que só o Sr. Ministro António Costa vai atualizar 2 anos, 9 meses e 18 dias. E aquilo que o Governo Regional vai fazer é regularizar 9 anos, 4 meses e 2 dias. E eu acho que isto é olhar para uma classe que precisa de ser valorizada. E foi aquilo que o Governo Regional fez ter a e vai fazer a partir de 1 de janeiro. Vítor Freitas e Rubino Leal, o Governo Regional não acompanhou o Partido Socialista quando em 2016 queria que se contasse o tempo integral de Vítor Freitas, vamos ter a oportunidade numa outra ronda a voltar a falar desta questão. Roberto Rodrigues, também a sua opinião relativamente a esta decisão do Governo. Quanto a isto, obviamente o CDS também congratula-se que o PSD e o Governo Regional venham de facto dar justiça àquilo que é uma reivindicação justa dos professores da Madeira e portanto se possa de alguma maneira materializar esta contagem de serviço que portanto é importante, mas no nosso ponto de vista é importante também que não se esqueçam outras profissões, outros profissionais, que, por exemplo, como a doutora Rubina Leal aqui falou há pouco, os enfermeiros também há muitos anos andam a lutar por um reconhecimento laboral e que ainda, infelizmente, não vai ser neste orçamento regional que às tantas vamos ver isso. E como falámos deles, falamos de outros e, portanto, é importante que
haja medidas concretas, reais, que vão ao encontro não só dos professores, mas também das outras classes profissionais. E nós temos pena que aquilo que foi uma proposta nossa, que era importante e que certamente era transversal ao público e ao privado, e não apenas aos que trabalham no sector público, nomeadamente com esta questão do subsídio de insularidade, nós entendemos que se pode chegar e pode-se atingir mais pessoas reduzindo, por exemplo, o IRS. Portanto, em termos fiscais é possível, de facto, abranger não só o público, mas também o privado. Não sabemos para já, a esta distância, se vai acontecer. Mas nós já propusemos isto em orçamentos anteriores e o PSD sempre chumbou e nós poderíamos, de facto, ter avançado muito nesta matéria se, de facto, pudéssemos ir pela via fiscal. E não é esse o entendimento do Governo Regional. Mas acha que a via fiscal resolvia este problema, por exemplo, dos professores, se não fosse desta forma? Neste caso concreto, talvez não, porque temos aqui questões de anos de atraso, estamos a falar de 9 anos, 4 meses, 2 dias e, portanto, claro, obviamente não. Mas se queremos, de facto, de alguma maneira, ser justos também com outros trabalhadores, quer privados, quer do público, que ao longo dos últimos anos viram também, de certa maneira, a sua progressão profissional, portanto, a sua vontade de ganhar mais, de ter de um rendimento maior, de alguma maneira recompensado, era pela via fiscal. Portanto, nós entendemos que pela via fiscal era possível chegar a todos de uma forma mais proporcional, mais justa e, infelizmente, não é isso que se vê. Estamos a assistir, de facto, a medidas eleitoralistas em anos já de eleições. O CDS substituiria esta medida que o Governo Regional tomou em relação aos professores por uma redução do IRS que chegasse a todos? Não é exatamente. O que estamos a dizer é que há mais formas de compensar as pessoas para além dos professores. Os professores, justíssimo, estamos a falar, está bem, mas repare, nós não podemos falar só dos professores quando temos outras classes profissionais também a necessitarem de valorização profissional e, como é o caso, como aqui já mas aqui nem sequer é valorização, aqui é a recuperação do tempo que esteve congelado. Mas obviamente estamos noutras áreas, eu percebo isso, mas também há outros profissionais na função pública que também viram congeladas a sua progressão na carreira. E, portanto, de alguma maneira temos que começar a recompensar estas pessoas. E a via fiscal era uma forma de irmos aproximando... Os professores era precisamente esse, que nas outras carreiras da função pública o descongelamento aconteceu e em relação aos professores não estava a acontecer. É uma carreira especial. Certo, é uma carreira especial, mas agora de verdade há ainda mais a fazer, portanto estamos a reconhecer 9 anos, enquanto aos outros profissionais nós reconhecemos o tempo, por exemplo, em que os impostos tiveram que ser aumentados, em que de facto a taxa a nível fiscal, portanto as pessoas viram a sua vida de facto mais complicada e isso de alguma maneira temos que começar a ver também. E os professores, obviamente, foram, mas se calhar, por isso é que esta compensação faz todo o sentido. Mas é importante que olhemos para todos. Roberto Almada, também, que leitura é que faz desta decisão do Governo? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dizer que, naturalmente, que nós saudamos esta decisão do Governo Regional, mas também é preciso dizer que esta decisão do Governo Regional, perdoem-me a expressão, não foi pela linda cor dos olhos dos professores. Foi porque os professores lutaram muito por esta recuperação do tempo de serviço, vieram para a rua lutar, obrigaram o Governo Regional, obrigaram o Parlamento, obrigaram os partidos, obrigaram a sociedade a falar nesta questão e, efetivamente, o Governo Regional, o Secretário Regional da Educação, o Presidente do Governo Regional, o Governo Regional no seu todo, foi obrigado, pela luta dos professores, a garantir tão justa a reivindicação destes mesmos docentes. Na República os professores também muitos têm lutado. Eu já lá vou, chegarei à República se me der o mesmo tempo que os meus colegas de painel. Sim, isso tempo chegarei à República, mas me detendo um pouco mais aqui na região. Com certeza. Já lá vou. O Bloco de Esquerda está muito à vontade para falar disso, porque nós temos tido na Assembleia da República uma luta e continuamos a ter, não desistimos dela, para que os professores no restante território nacional, nos Açores, um dos deputados do Bloco de Esquerda nos Açores apresentou a semana passada, ou há 2 semanas, na última sessão plenária, uma proposta para que fosse recuperado também nos Açores. Nós em todo o país estamos em todo o país estamos a lutar pela valorização também dos professores e de outros profissionais. É positivo
No entanto, é preciso dizer que há aqui uma questão que não sendo negativa, não é assim tão positiva como queríamos. Esta recuperação demorará 7 anos para ser cumprida. Ora, quem já está há cerca de 9 anos à espera pela recuperação do seu tempo de serviço vai ter que aguardar mais 7 anos. Portanto, 9 anos mais 7 anos, 9 anos mais 7 anos, 9 anos mais 7 anos é quase metade da carreira de um professor. Mas, naturalmente, que não deixamos de retirar aquilo que é o mérito desta iniciativa. A iniciativa é esta, que só foi possível garantir relativamente aos professores pela luta destes professores. Recordamos também que existem muitos outros profissionais que hoje em dia lutam por melhores condições de trabalho e até também pela recuperação e pela contagem do tempo de serviço que estiveram congelados. Eu sou funcionário público e tive a minha carreira congelada durante algum tempo e durante algum tempo não progredi. Era também bom que se fizesse para os restantes trabalhadores da administração pública essa recuperação. Falamos dos enfermeiros, falo agora dos técnicos de diagnóstico e terapêutica que estão com outros problemas que ainda anteontem reuniram connosco e reuniram também com outros grupos parlamentares. Falamos de outros trabalhadores de outras áreas na administração pública e falamos também, naturalmente, de os trabalhadores do setor privado também precisam de ser compensados naturalmente, pelas dificuldades que também tiveram ao longo dos anos. Fala em outras carreiras, nomeadamente os enfermeiros e os técnicos auxiliares de diagnóstico. Não, técnicos de diagnóstico e terapêutica. Dei 2 exemplos, mas posso dar outros. Mas o que eu pergunto é se esses estão eventualmente numa situação idêntica à dos professores. Ou seja, em que a região tem, de facto, devido à sua autonomia, pode também resolver o problema dessas pessoas. Eu falei na recuperação de tempo de serviço de outras categorias e carreiras onde houve congelamento dessas mesmas carreiras. E a administração pública regional teve toda ela congelamentos e também há tempo de serviço que pode ser recuperado e devem ser dados passos nesses sentidos. Falei dos técnicos de diagnóstico e terapêutica porque têm outro tipo de problemas, é falta de pessoal, é falta de condições. Portanto, há outros problemas para resolver. Este é positivo que se caminhe no sentido de resolver já os problemas dos professores, mas não nos esqueçamos de outros setores e de outros problemas na administração pública. O que o Roberto Almada está a dizer é que o Governo Regional, no fundo, está a fazer uma discriminação. Não está. Está a atender a uma reivindicação justíssima dos professores porque eles muito lutaram para isso. Os outros também estão a lutar e não só os professores, como os outros também devem ser olhados com olhos de ver. É só isso que eu digo, sem discriminar ninguém, porque todos eles têm todo o direito e têm toda a legitimidade para lutar pela valorização das suas carreiras. Estão a pedir a palavra. Não, eu só queria complementar uma coisa, porque obviamente quando nós falamos sobre estes temas, não podemos deixar quem nos ouve, temos que esclarecer. Eu vou-lhe sugerir uma coisa, vá ao site do Governo Regional, na Direção Regional de Trabalho, e veja a quantidade de acordos coletivos de trabalho que foram feitos desde 2015 para cá, desde que este Governo está a exercer a sua atividade. Certo. Veja a quantidade de profissões, e o senhor sabe muito bem. A senhora deputada Rubina Leal, a senhora deputada Rubina Leal não me vai negar que existem outras classes profissionais cujos problemas precisam ser resolvidos. Vai negar. Pronto, então eu tenho razão. É importante nós falarmos a verdade e claro, mas é verdade. Acabou de confirmar que eu tenho razão. Agora, e a partir de janeiro, 6.200 professores terão a sua situação recompensada, o seu tempo de serviço perdido. Começará a ser resolvido. Começará a ser resolvida essa questão. Começará a ser resolvido. Vamos lá ver se chegamos a bom termo. Governar tem que ser com responsabilidade. Com certeza. E governar com responsabilidade. Não defendi outra todas coisa, estas situações tem que ser de uma forma gradual. Sim, senhora deputada, mas não podemos preterir uns em relação aos outros. Temos que ser justos para todos. Temos, de alguma maneira, ajudar todas as classes a terem, de facto, benefícios como esta classe vai ter. Que estão a ser regularizadas e o Governo Regional pretende olhar para toda a administração pública e não só, e também outros, e eu ainda não tinha terminado, repara a quantidade de acordos coletivos de trabalho, e o senhor sabe muito bem que era isso que queria dizer. Não estou a dizer nada, não estou a dizer que é mentira. Nós fomos o primeiro local do país onde o ordenado mínimo de hotelaria passou a ser 600 euros.
quase todas as classes profissionais têm claro, existido, mas há uma razão para isso. acordos coletivos de trabalho. Há uma razão para isso. Foi uma conquista que os próprios sindicatos de hotelaria vieram também. Os senhores membros do governo orgulham-se tanto da pujança da economia, do turismo, da pujança e bem do turismo na nossa região, e isso não se tem refletido nos salários dos trabalhadores. O mínimo que se podia fazer, senhora deputada, o mínimo que se podia fazer, senhora deputada, é o que foi feito no sentido de valorizar um pouco mais. Dar a palavra agora ao Vítor Freitas. Não, é para dar uma nota. Eu não tenho dúvidas que neste ano que falta de legislatura ou de mandato do governo, muitas daquelas que são as pretensões Eu não lhes disse nada do que disse. Dos funcionários públicos serão tidas em conta da parte do Governo, e o Governo Regional tomará muitas medidas benéficas para com os funcionários públicos. Disso não tenho dúvidas. E não retiro aqui o fator das eleições e os condicionalismos que vive hoje o PSD de se preparar aos olhos da opinião pública para esse ato eleitoral, porque mas isso não é o que todos os partidos fazem quando estão no poder. Recordo que durante os anos 2015, 2016, 2017, a título de exemplo, o PSD não tinha esta visão. Mas também gostaria de recordar, e andando para trás no tempo, é que hoje os professores, no caso concreto dos professores, chegam a uma conclusão que era negada no passado. É que durante 9 anos, 4 meses e 2 dias, o Governo Regional do PSD mentiu à Administração Pública Regional porque dizia que a região autónoma da Madeira não tinha autonomia para travar, digamos, estes congelamentos de carreiras. E foi preciso... Freitas, também o PSD mentiu a classe dos professores ao dizer esperar, que e afinal não recuou. Eu não interrompi enquanto falava. O que eu estou a dizer é que foi preciso esperar 9 anos, 4 meses e 2 dias para o PSD começar a falar a verdade aos professores e assumir aqui perante nós que durante todo este tempo aquilo que negou que a região não tinha capacidade para, com a sua autonomia, resolver este problema, afinal, agora, passado 9 anos, 4 meses e 2 dias, já veio a público dizer que a região tem autonomia para resolver este problema. Por outro lado, a resolução deste problema, como sabem, não é abrupta e cabal. E não a notícia recente, porque não fazia menção a esse aspecto, mas uma notícia anterior que saiu em relação a esta matéria, e eu vi e li, e portanto eram informações que vinham do Governo, porque neste momento não há nenhum diploma publicado nessa matéria, o que sai é através da comunicação social, em que se falava de disponibilidade orçamental. Ou seja, que seria de facto assumido, reconhecido estes 9 anos, 4 meses e 2 dias, dependendo de disponibilidade orçamental. E é isso que a República está a fazer, não é? Sim, mas espera. O argumento da República é que não há dinheiro para tudo uma vez. Mas o Governo Regional, a questão não é essa. É a questão a referir. A recuperação do tempo de serviço vai até 2025, já estiveram 9 anos à espera, portanto, ao todo serão 16 anos, mas vai depender, a não ser que o Sr. Secretário venha a clarificar isso nos próximos dias, vai depender de disponibilidade orçamental. Claro. E é bom que o Sr. Secretário garanta que não é assim. Mas nós ficamos... Não, o Governo toma esta medida e bem, nós concordamos, já lutamos por ela há muito tempo. O que eu estou a dizer é que na comunicação social o Governo falou em relação à recuperação do tempo, que vai ser gradual até 2025, dependendo da disponibilidade orçamental. Chegar à Assembleia, quando chegar à Assembleia, foi a Conselho de Governo, o senhor deve ter ouvido nas conclusões que eu ouvi, quando chegar à Assembleia, e a partir de janeiro de 2019... Eu não sei se esta matéria tem que ir à Assembleia, tem que ir para o que eu estou a dizer é muito simples. Existiu uma notícia que falava em disponibilidade orçamental. Estou a falar em termos de futuro. Espero é que o diploma ou o mecanismo que seja criado não coloque essa dependência nos orçamentos futuros, porque senão é um ganho que está hipotecado em função da evolução da economia. Nós não queremos isso. Queremos um ganho efetivo para os professores. Os próprios professores aqui na Madeira aceitaram, enfim, digamos assim, este cronograma, digamos assim. Sim, De facto, esta preocupação é uma preocupação que nos foi colocada também pelos sindicatos
e, de facto, é importante falar disto porque não podemos deixar condicionado esta contagem, esta devolução, àquilo que é a disponibilidade financeira do orçamento regional. De facto, se há um compromisso, esse compromisso tem que ser honrado. Chegou-se a um acordo em que a devolução era em X anos, portanto tem que ser cumprida. E esse é um ponto de honra que o Governo Regional deve cumprir. Se é a partir de janeiro, terá que ser a partir de janeiro. E não podemos fazer, o Governo Regional não pode fazer aquilo que fez o Governo da República das esquerdas, em que de facto deu uma palavra e depois voltou atrás. Exatamente. Isso não pode acontecer também aqui na Madeira e nós estaremos atentos e espero que o PSD cumpra de facto com essa sua palavra e é isso que os sindicatos de facto tinham maior receio. Mas por aquilo que a senhora deputada aqui disse e por aquilo que foram as palavras do senhor secretário, leva-nos a crer que, de facto, em janeiro de 2019, esta questão não se vai colocar. Mas esperemos que não, porque já basta o exemplo da República, do governo das esquerdas, em que, de facto, voltaram atrás, o Partido Socialista, pelos vistos, já não querem honrar a palavra, e os outros dois partidos, como o Bloco de Esquerda e o PCP, não deitam o governo abaixo, quando na verdade dizem que estão ao lado dos trabalhadores e na hora da verdade estão ao lado do Partido Socialista. Esta é a verdade. O Bloco de Esquerda nunca desiste de nenhuma luta e dessa também não desistimos, não. Vai aprovar já no seu voto do Orçamento de Estado. Mas você já viu isso. Rubina Leal. São 110 mil professores. Verá que não desistimos dessa luta. Rubina Leal, há pouco ouvimos aqui, nomeadamente Vítor Freitas, a falar que esta medida é tomada porque vamos estar em ano de eleições para o ano e até atirou com o facto do PS já ter um candidato que está no terreno, Paulo Cafofo, como sendo, digamos assim, também uma forma de pressionar o Governo a tomar este tipo de medidas. A medida é para os professores ou é mais com a preocupação do PSD de entrar dividendos para as nossas eleições? Todas as medidas que este Governo e aquilo que tem cumprido é em função das necessidades e dos anseios da população. Eu tenho outros exemplos que eu posso dar aqui ao Sr. Deputado. Provavelmente, os 50% do hospital que estava previsto da parte do Governo de Esquerda, como disse bem o Sr. Deputado, para a região, passou para 13%. Será que para o ano há eleições? O passo sub-23, que é atribuído a todos os estudantes a nível nacional, para a Madeira, que é o apoio ao transporte, para a Madeira não vai. Será porque é que não há eleições? Os juros da dívida não foram alterados? Será porque não há eleições? Não foram alterados. Não foram alterados ainda. Os meios aéreos, ainda não entrou em vigor os meios aéreos que não foram assegurados e cumpridos na região, e não foi em ano de eleições. Também será que o Governo da República não assume esse mesmo apoio à região, porque é ano de eleições? Os subsistemas de saúde que ainda não foram pagos à região, também será porque não há ano de eleições? Repare, aquilo que eu julgo é que o Governo e neste caso em particular da recuperação do tempo de serviço até foi para além eletricidade. Até foi para além daquilo que estava no programa do Governo. E julgo que esta é uma medida, era um anseio dos professores, são 6 mil, mais 6 mil professores que serão contemplados. E foi, obviamente, assim como as outras medidas são em função das necessidades e em função dos anseios e em função do programa de Governo. Mesmo, vou-lhe dar um exemplo do hospital. O hospital, o Sr. Primeiro-Ministro afirmou mais do que uma vez que iria apoiar em 50%. Contudo, o concurso do hospital está a sair. Portanto, o Governo Regional cumpre com aquilo que se comprometeu com a população. E esta é a grande diferença. Esta é a grande diferença entre as pessoas que defendem a autonomia, entre as pessoas que olham para as suas necessidades e aqueles que estão cá e que são meros mandatários do Governo de Lisboa, que são meros mensageiros do Governo de Lisboa e que ainda hoje o senhor foi a prova disso, em que vota contra, não está com os madeirenses, não está pela autonomia e vota contra um diploma onde retira dinheiro ao orçamento regional. Mas eu gostaria de rebater estas questões. Porque Vossa Excelência, Senhora Deputada, ao que parece esquece ou tem memória curta. É porque, quando eu olho para os últimos 2 governos do Estado em relação à região, estou a falar do governo anterior e deste, eu consigo ver uma diferença nítida. Temos um governo agora que ajuda a Madeira e tínhamos um governo anterior que ostracejava a Madeira. E digo mais, em relação a esse aspecto, Passos Coelho e o atual Presidente do Governo
quando o plano de ajustamento para a Madeira. O que fizeram à região é inconcebível. Colocaram-nos uma canga pior do que a Europa colocou ao país ou a Troika colocou ao país. E havia uma estratégia subjacente a isso. Fomos maltratados e servimos de escudo humano para uma estratégia de Miguel Albuquerque, que era afastar Alberto João Jardim e chegar ao poder. E quem disse isto não foi o Vítor Freitas, quem o disse foi o Dr. Alberto João Jardim. Mas se nós formos olhar ao passado, em relação ao hospital, não vamos, Passos Coelho dava 0 já em relação ao hospital. Em relação aos juros, eu estou a seguir o discurso da senhora. Mas vamos tentar abreviar. Em relação aos juros, já temos Passos Coelho colocou mais 53 milhões de euros em juros que nós agora retiramos. E eu consigo arranjar aqui uma série de exemplos taxativos em relação à forma como um governo PSD na República tratou a Madeira e um governo do Partido Socialista também. E também, se quiser ir aos tempos, desde o professor Cavaco Silva e passando todos os primeiros ministros até hoje, vai chegar a uma conclusão. Vai chegar a uma conclusão. É que os governos do Partido Socialista, e isso faz parte da história, não ataca o Dr. Alberto João Jardim, que levou a Madeira à bancarrota. Não ataque. Fica-lhe mal porque é da sua. O senhor, se calhar, não tinha luz onde vivia. Não tinha estrada para chegar à Ponta do Sol. Não, mas a senhora atacou o Dr. Alberto João Jardim em relação a essas matérias e em relação à dívida da Madeira. E eu, neste momento, de mim, o Dr. Alberto João Jardim pode esperar. De mim, o Dr. Alberto João Jardim pode esperar franqueza e debate de ideias em relação ao seu passado. Agora, do próprio partido, que o atacou da forma que o atacou, só com o objetivo de o remover do poder, desculpe, eu não foi. Nunca entrei nas questões da É mais um artista. Roberto Almada. Eu sei que isto está nomeado, mas... Ainda bem. Está nomeado, mas convém voltar a falar e eu queria só... E centrar o debate na questão que estamos a falar. Centrar o debate, mas podemos falar... Mas se houver tempo para falar no Orçamento de Estado e noutras coisas, a gente também fala. Não há problema. Já falamos disso aqui. Não disse em nenhuma parte da minha intervenção que este avanço, que foi um avanço importante no que diz respeito à recuperação do tempo de serviço dos professores, não era positivo. É positivo, é inteiramente merecido, deve-se a uma luta dos professores, que foi uma luta feita na rua, feita em reuniões, feita junto do governo, feita com muita pressão social, e desse ponto de vista, nada a apontar. O que dissemos é que temos pena que essa recuperação tenha que ser feita em 7 anos, foi o acordo que foi possível, temos pena que os professores tenham que esperar mais 7 anos para conseguirem a recuperação integral, e estamos também preocupados se vão fazer depender isso de eventuais futuros cabimentos orçamentais, que nós achamos isso muito perigoso. O que achamos é que, se há um acordo, esse acordo tem que ser cumprido até ao fim, independentemente de tudo o resto. Naturalmente que também dissemos e reafirmamos que há outros problemas para resolver no que diz respeito a outros profissionais, e isso nada tem a ver com acharmos que os professores vão ser beneficiados. Não vão ser beneficiados nada. Eles têm todo o direito, como os outros também têm, de ver os seus problemas resolvidos. É isso e apenas isso que quisemos dizer. Agora, nós também entrou-se aqui um pouco pelo Orçamento de Estado, há uma questão que para mim é muito cara neste... Foi considerado uma medida eleitoral. Já que falamos, há aqui uma medida. Este é um assunto que é nacional também. São medidas eleitoralistas, olha, que haja eleições todos os anos para resolver problemas. É muito bom. Olha, sabe uma coisa? Eu estou muito contente e muito satisfeito porque o Bloco de Esquerda conseguiu... O Bloco de Esquerda conseguiu uma questão no Orçamento do Estado que não tem apenas a ver com a região, mas também tem a ver com a região, que foi uma redução pela primeira vez, desde que existem propinas, em 200 e tal euros das propinas da licenciatura e dos mestrados integrados. Isso é extremamente importante. Desde 1992 que isto não acontecia, e foi o Bloco de Esquerda que obrigou este governo, que não queria, que obrigou este governo a tomar essa medida. Para nós isso não nos resolve o problema, porque nós achamos que não devem haver propinas.
Mas numa altura em que desde 1992 que existem propinas, elas têm estado sempre a subir, neste momento está a 1.060 e tal euros, quase 1.070 euros, reduzir para 800 e tal euros vai ser uma maneira de ajudar muitas famílias madeirenses também, porque nós temos muitos alunos madeirenses a estudar na nossa região, que dependem da ação social da universidade, dos serviços sociais, das bolsas que têm, e uma redução vai ajudar em muito a família, redução essa sem nenhuma penalização para as universidades e para a ação social escolar, sem nenhum corte, foi esse o compromisso e o acordo mas olha que o Governo da República ainda não cumpriu o acordo das universidades. Sem nenhuma as universidades, mas o Governo da República ainda não cumpriu com o acordo que foi tido com as universidades, ainda não cumpriu, nem atribui as verbas. Bom, certamente que existem problemas a resolver, mas está garantido que as propinas está garantido que as propinas vão baixar em 220 e tal euros, vão passar dos 1.067 euros para os 850 e tal euros, o que é uma grande, não resolve os problemas todos, mas é uma grande ajuda também às famílias madeirenses e aos Vamos avançar para um outro madeirenses. tema, enfim, já estamos a divagar um pouco, mas enfim, faz parte também da natureza Faz parte do debate. Vamos avançar para uma outra questão deixá-lo que esteve em fluir. análise hoje na Assembleia Regional, que é uma proposta do PSD a enviar à Assembleia da República para alterar a lei que, no fundo, dá mais poderes às autarquias, Roberto Rodrigues, e a questão aqui é o problema financeiro, que esta lei, ao que Exatamente, parece, infelizmente... segundo o PSD, intromete-se nas questões da autonomia. Sim, infelizmente é verdade. O Governo da República faz com que, através do Orçamento de Estado, venha, portanto, naquilo que é a descentralização também foi feita, retirar verbas do Orçamento do Orçamento da Região para que, através do Orçamento da Região, se financie aquela que é a descentralização que devia ser paga pelo Governo da República ou pelo Orçamento de Estado. Esse é que é o erro desta descentralização. Não é só esse o erro, mas é o principal erro que, de facto, não respeita a autonomia, portanto, não respeita, nesse caso, a Constituição, não respeita o Estatuto... Respeita tudo isso. Não respeita o Estatuto Político-Administrativo e não respeita a Lei de Finanças Regionais. Infelizmente, esta lei, de facto, vem retirar verbas do orçamento das regiões autónomas e, portanto, transfere para as autarquias, quando devia de ser do Orçamento de Estado para as autarquias. E repara, não é o Governo da Madeira o único a se queixar disto, é o próprio Governo dos Açores também a se queixar desta situação. O próprio Presidente do Governo dos Açores veio a público dizer recentemente... desta lei? Sim, sei quando é que é, portanto, não, a questão esta é lei essa. é a lei número 73 de 2013. Não. Estamos aqui a falar na descentralização, na proposta de descentralização que vai buscar logo essa questão. Esta lei é que o PSD pretende alterar. Vai-me deixar falar, há pouco ele se queixou que não me deixava falar, agora também vai fazer o mesmo. Era só para disponibilizar, para ver que há eu vi essa proposta, portanto pode ficar com isso. 2013, para descobrir quem era o governo que estava na altura, 2013. A questão aqui não é exatamente essa. O que estamos aqui a falar é descentralização. A descentralização, obviamente, para ser feita, precisa do envelope financeiro. E se o envelope financeiro não sai do Orçamento de Estado, que é isso que devia de acontecer, que é isso que acontece com os outros municípios do restante país, portanto, não pode ser a região autónoma da Madeira e dos Açores a ter que bancar aquilo que é descentralização feita em Lisboa. E, portanto, nós temos aqui, não temos nem sequer direito a discutir essa descentralização. Inclusive, vejo aqui quase que impossível fazer uma descentralização na segurança alimentar, na proteção e saúde animal e, inclusive, na habitação, em municípios, por exemplo, como o Porto Muniz, Ponta de Sol, Santana, São Vicente, Porto Santo. Portanto, com que meios é que, de facto, esta gente vai poder, de facto, fazer a tal descentralização que se quer? Se o Governo da República pagar isso bem,
Acho que sim. E mesmo assim, acho que há algumas questões que não faz grande sentido, porque estamos aqui a colidir com aquilo que são poderes da região autónoma, neste caso das duas regiões autónomas. Portanto, há questões que, de facto, não podem acontecer. E isto que aconteceu com este governo socialista foi exatamente isto. Retirar verbas do orçamento da região para pagar uma descentralização que é feita em Lisboa e que não teve em conta aquilo que é... Portanto, o Roberto devia Rodrigues, dar a palavra, era o autor da proposta. O Roberto Rodrigues, no fundo, está a culpar o Governo da República de António Costa. É isso que claro. está a dizer. Claro. E o Vítor Freitas acha que a culpa desta lei Eu acho que não esta é de António proposta, Costa. Não, Neste eu acho caso, que o esta Governo da República proposta é liderado por apresentada António pelo Costa. PSD e o PSD devia ter a primazia de explicar esta proposta aqui. Já que é uma proposta do PSD, mas se quiser eu avanço. Sim, claro, até porque o Vítor Freitas esta proposta, estava a reportar, como sabe, a intervenção do Roberto Rodrigues. Esta proposta da alteração incide sobre a Lei 73/2013, que eu saiba era Passos Coelho, primeiro-ministro. Não confunda as coisas, está a confundir a descentralização com isso. Calma, já lá chego. Esta lei tem a ver com... Esta lei tem a ver que é uma proposta de lei enviada, só para pontuar a questão, é uma proposta de lei enviada à Assembleia da República e que saiu da Assembleia Nacional hoje, sem qualquer voto contra. Não, o Partido Socialista votou contra. Votaram contra. Nós estamos contra. E já vou lá. Com os votos favoráveis do PSD, contra do Partido Socialista. Isto tem a ver com... Isso é a grande questão. Esta lei que o PSD quer alterar, que depois acaba mexendo noutra lei que já passa a falar, tem a ver com os 5% de IRS variável atribuído aos municípios e que serve para os municípios descontarem ou atribuírem aos seus munícipes numa perspectiva Alguns municípios, os que eu conheço do Partido Socialista, são muito amigos das famílias. Sim, os municípios amigos das famílias que são os do Partido Socialista. Mas podiam devolver na sua totalidade. Não só, olha Santana. E o que se passa... Não estou a dizer o contrário. Não estou a dizer o contrário. Mas o senhor devia explicar o que é a devolução do IRS. Já viu que devia ter dado a palavra à senhora deputada que esta proposta é do PSD. Tenha calma. Não estou nervoso. Para concluir a sua intervenção. Não, é que eu ainda não comecei. Sim, mas tem que concluir. Não, o PSD pretende tirar estas verbas aos municípios e quer que estas verbas não fiquem nos cofres dos municípios e fiquem nos cofres da região. Eu recordo que o atual Presidente do Governo, quando era Presidente da Câmara do Funchal, meteu um processo em tribunal porque o Governo Regional reteve estas verbas no ano 2009 e 2010. O Dr. Miguel Albuquerque, quando era Presidente de Câmara, concordava que as câmaras deviam receber esta verba do orçamento e, por isso, intentaram uma ação em tribunal. A senhora deputada hoje, na altura era vereadora, também concordava a pagar. Não é bem assim. Na altura não foi bem assim. Não mudem agora. O que é certo é que o Presidente da Câmara do Funchal, à data, concordava, agora discorda. Vamos então a outra questão. A nova lei que o PSD pretende atingir por força desta. A nova lei garante a Constituição, o Estatuto, tudo o que está na lei. Porque há lá um artigo que diz isto muito simplesmente. Na região autónoma da Madeira e dos Açores, a descentralização de competências para os municípios cabe às Assembleias Legislativas Regionais. Ou seja, se nós não fizermos nenhuma alteração, não há descentralização de competências. Mas eu ouvi o Sr. Presidente do Governo, que sabe que a lei é assim, afirmado diversas vezes que não admitia esta lei, que não queria esta lei para a região autónoma da Madeira. Mas só admite essa descentralização, mas também com o envelope financeiro da região. Claro, esse é que é o grande problema. Há aqui outra coisa, há aqui um pormenor. Eu vou explicar que parece mas que não... Mas o Vítor Freitas acha bem que havendo uma lei... Não, espera, eu vou explicar, é simples. Que seja a região a pagar parte... É simples, tem a ver com isto. As competências que se descentralizam, que o Estado descentraliza para os municípios do continente, é uma competência do Estado. Mas o continente todo o país, não é? Continente português. As competências que na região autónoma da Madeira se pode descentralizar para os municípios, neste momento já estão descentralizadas pelo Estado. Sabe para quem? Para o Governo Regional. E só o Governo Regional, através da Assembleia, é que pode descentralizar estas competências para os municípios. Competências e meios financeiros. Ou seja, aquilo que eu entendi até agora é que, da parte do Governo da República, está disponível para delegar nos municípios competências e meios financeiros.
Essas competências aqui na Madeira são da responsabilidade do Governo Regional. Cabe ao Governo Regional dizer sim ou não, a delegar nos municípios essas competências e os é isso respectivos precisamente, meios Rubina Leal, que o PSD não quer, porque acha Eu acho que, se me permite... que não deve ser o orçamento da região, digamos, se a me permite, financiar Gil esta Rosa, descentralização. é importante que as pessoas percebam o que é que nós estamos a falar. A Lei das Finanças Locais, que hoje foi à Assembleia, e aquilo que o PSD apresentou foi dizer tão simples quanto isto. O Governo da República quer retirar do orçamento regional Não é isso que está as verbas, quer retirar do orçamento regional um valor que se destina aos municípios. Aquilo que acontece no todo nacional, que o Sr. Deputado aqui já esclareceu, e que cabe à República, como todos nós chamamos, financiar condignamente cada uma das suas autarquias do país, o Orçamento de Estado é quem financia as autarquias. Obviamente que há a Lei das Finanças Locais, que tem a ver com o financiamento, e a Lei das Finanças Locais tem a ver com as competências. As competências dos municípios são variadas, poderão aumentar, e a Assembleia Legislativa pode dizer, ou pode permitir aumentar essas mesmas competências. Mas aquilo que aconteceu com esta lei das finanças locais, que os nossos deputados do PSD a nível nacional votaram contra, é porque efetivamente o PSD votou a favor. Uma intrusão, o PSD Madeira, ao contrário do senhor que hoje nem sequer teve, ao contrário do senhor que hoje mais uma vez não defende a autonomia, o senhor defendeu a autonomia na Assembleia Regional e defendeu a autonomia do poder local e dos municípios. Não é a carochinha. Isto é efetivamente uma violação à Constituição, é uma violação ao Estatuto Político Administrativo. Aquilo que o senhor estava a dizer, quer em relação ao IRS, quer em relação ao IVA, que tem a ver esta matéria, estas verbas, sim, devem ir para os municípios, mas do Orçamento de Estado e não do Orçamento Regional. Porque o orçamento é retirado do Orçamento Regional. Tem para todo o país. Tem para todo o país. Qual é a competência que o Estado vai passar para as autarquias? Diga-me só, qual é a competência que o Estado vai passar para as autarquias? Que o Estado possa passar para as autarquias que não esteja na mão do Governo Regional. Se a região tem essas competências, se quiser passar para as autarquias, compete à região, não compete ao Estado. Tanto mais que as próprias autarquias têm que aprovar na Assembleia Municipal se querem receber essas competências. A questão que eu digo, e eu acho que para clarificar, e muito simplesmente é esta. As competências estão na mão do Governo Regional. E os meios financeiros para resolver essas competências. Ou o Governo Regional passa estas competências, porque o Governo da República não pode passar competências que são do Governo Regional para os municípios. Só o Governo Regional, através da Assembleia Regional, só nós, na Assembleia Regional, é que podemos fazer... Só vê competências que podem ser transferidas, e recursos financeiros. Podem ser transferidas para os municípios da região, que estão no Governo Regional. Sim, estão no Governo Regional. São competências do Governo Regional. Vamos também ouvir a sua opinião sobre esta questão. E é verdade. Já falar se puder ser. Claro. Roberto Almada, também a sua opinião sobre isto. Há razão para esta preocupação que o PSD tem de haver aqui uma espécie de intromissão, digamos assim, de uma lei da República numa questão regional? Eu não quereria ir por aí. Eu não tenho, e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não tem muitas dúvidas que deve ser o Estado a assumir esta despesa, digamos assim. Não temos grandes dúvidas. O que nós temos dúvidas é sobre a redação encontrada pelo PSD para fazer esta proposta de alteração que aqui faz no projeto. O que o PSD, quando faz esta proposta, não encontrou uma boa redação, porque diz que não é a região que deve pagar esta verba. Para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar, claro. Não é a região que deve pagar esta verba. Bom, já existe, da parte do Tribunal Constitucional, acórdãos que dizem que não é o Estado que deve pagar esta verba.
Ora, nós achamos que deve ser o Estado. Em relação ao IRS. Mas já existe jurisprudência que diz que determinadas verbas não é o orçamento do Estado. Pode-se criar aqui um imbróglio jurídico. Porque aqui, nesta alteração que se faz, diz-se que não é a região. Existe jurisprudência a nível nacional que diz que não é o Tribunal Constitucional. Nós ficamos preocupados quando vemos que, existindo esta redação por este lado e jurisprudência do outro lado, que uma diz que não é a região, outra diz que não é o Estado, pode haver aqui uma situação de um imbróglio jurídico em que as autarquias da Madeira e dos Açores, mas neste caso da Madeira, sobretudo, fiquem prejudicadas porque não é ninguém que paga. E então nós já temos preparado, já estivemos a trabalhar nesta proposta de alteração hoje e vamos enviar amanhã para a segunda comissão, de uma proposta de alteração onde se diz claramente que é do orçamento do Estado que deve ser paga esta verba. Portanto, nós queremos, e por isso hoje abstivemos-nos, porque nós achamos que esta má redação pode criar um imbróglio jurídico. E nós não temos grandes dúvidas que deve ser o Estado o responsável por pagar. O Roberto Almada não faz esta leitura de que as eventuais competências que na região passem para as autarquias estão portanto, digamos, nesta altura, na alçada do Governo Regional e a leitura que o PS faz é se elas passarem para as autarquias... Hoje o que nós... A lei das finanças locais, de alguma forma, legisla no sentido de que as autarquias têm determinados meios financeiros para funcionar. Claro. E, naturalmente, que no restante território nacional está cometido ao orçamento do Estado. Nos Açores, o Bloco de Esquerda tem o mesmo entendimento. Nós entendemos que é o orçamento de Estado que deve suportar esta... Hoje em dia, as competências que as autarquias têm, são financiadas pelo Orçamento de Estado. Não entram em questão do Orçamento da região. Estas outras competências, mesmo que retiradas ao Governo Regional, também têm que ser pagas pelo Orçamento de Estado. Mas ninguém vai retirar. E mais, digo mais, a única coisa que de facto nós também lamentamos nesta proposta do PSD é que infelizmente não se ouviu a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, que devia sim também se ter pronunciado sobre isto. Infelizmente é negativo que isto não tenha acontecido. É mau que não tenha acontecido, que não se tenha ouvido esta associação, porque certamente daria mais força a esta intenção de facto bloquear aquilo que é a intenção do Governo da República. Mas acha que as autarquias iam dizer que não a uma proposta destas no sentido de terem mais competências e mais dinheiro? Não, mas sabríamos ao certo o que é que cada... Há determinadas competências que é melhor não passar para as autarquias. Exatamente. A municipalização da educação e outras coisas que é melhor não passar para as autarquias. Nós teríamos consciência aquilo que, de facto, nesta matéria também as autarquias pensam. Rubina Leal, qual era a pergunta? Eu só tinha uma pergunta para fazer aos senhores deputados, nomeadamente ao senhor deputado Vítor, que se acha bem e acha certo que seja o Governo da República a decidir onde o Governo Regional deve aplicar as receitas dos madeirenses e porto-santenses. Acho muito mal. E esta lei, então, o senhor desculpa, esta lei não diz isso. Senhora deputada, esta lei, eu vou dizer uma coisa. As competências, vamos expor no quadro desta lei. Eu li um artigo que diz que o processo de transferência de competências para os municípios é preciso duas regras. Uma é que seja a Assembleia Regional a determinar e outra as próprias autarquias queiram receber. Sim. Mas até põe isto no outro nível. Competências e receitas. Claro, se eu perco uma competência que deixo de exercer e passa a competência ao Gil, ele tem que receber o dinheiro. E se eu deixo de fazer esse trabalho, deixo de receber esse dinheiro. Mas para dizer uma coisa, e eu julgo que nisto estamos de acordo. Mas o IVA, mas é preciso explicar. Isto tem a ver receitas. Só existirá na Madeira descentralização de competências se a Assembleia Regional quiser. Mas eu ponho as coisas a este nível. Se existirem competências que são do Estado e que passam para os nossos municípios, tem que ser o Estado a pagar. Deixa de ter estas responsabilidades. Se for, senhora deputada, eu estive a estudar a Lei de Finanças Locais, a atual, a anterior. Conversei com pessoas dos Açores e, portanto, eu já percebi. Quem tinha um discurso anti esta lei e que o fez durante
15 dias. E Bom, depois vamos, foi Miguel Albuquerque, vamos deixar que ele estas questões percebeu a seguir para a Assembleia Regional é que tem a competência em relação a esta matéria. Aquilo que ele disse que foi uma violação grosseira à autonomia, porque precisamente... Não foi uma violação. Foi porque o Estado aqui diz onde deve ser aplicada a receita do IVA, para onde é que deve ir. É o Estado que tem que financiar os municípios. Isso já deu para perceber os argumentos de cada um dos presentes. Nós estamos a caminhar para Rubina Leal e Vítor Freitas, só para fazer aqui um ponto de ordem na mesa e, enfim, estamos na reta final do programa. Tempo ainda para projetarmos o debate que vai acontecer amanhã na Assembleia Regional. Roberto Rodrigues, um debate protestativo da autoria do CDS, certo, que tem o título de Agravamento da Situação Económica e Social e das Condições de Vida da Comunidade Portuguesa na Venezuela. Exatamente. Portanto, é um debate que esperamos sirva para serem discutidas aquelas que são as respostas dadas pela República e pela região a esta problemática, portanto, dos regressos, visto que nós temos consciência que eles estão a acontecer num número cada vez maior, crescente, e, portanto, há questões fundamentais que importa se saber ao certo como é que estão a ser tratadas, nomeadamente em termos da integração escolar e profissional, as validações académicas, os apoios ao empreendedorismo e ao emprego, a articulação que tem existido entre a República e a região relativamente à questão do assumir os custos com a saúde e a segurança social, os processos administrativos em geral e, em particular, aqueles que têm a ver com a permitação dos vistos de residência, a nacionalização dos cidadãos que cá chegam. Portanto, há um conjunto de questões que têm a ver com a integração destas pessoas que, de facto, importa esclarecer, junto com o Governo, como é que estão a ser tratadas e de que maneira que, daqui para frente, vão continuar a ser tratadas. E, portanto, basicamente, o que nos interessa, além das questões ideológicas que nos possa separar nesta matéria, há aqui, de facto, um olhar para o futuro de um conjunto de pessoas que chegam à Madeira, que são madeirenses também, e que devem, portanto, serem bem recebidos, bem integrados e que também querem trabalhar para o futuro da Madeira. Mas esta questão da Venezuela, enfim, dos apoios, enfim, tem sido muito falada, muito batida. Enfim. Exatamente, e há muitas dúvidas quanto a Exato. isso. E, portanto, o CDS ainda não está totalmente esclarecido relativamente... Nós temos, ao longo dos últimos meses, também seguido isto com muita atenção, temos reunido com a comunidade, temos sentido algumas dificuldades, temos colocado questões ao Governo Regional, temos colocado questões ao Governo da República. Mas faz uma avaliação negativa... E as respostas nem sempre, portanto... Mas o CDS faz uma avaliação negativa daquilo que tem sido o apoio que tem sido dado pelo Estado? Não podemos dizer isso. De facto, há coisas positivas, portanto, no que toca, por exemplo, à integração escolar, nomeadamente das crianças que chegam aqui em termos do ensino obrigatório, e esse trabalho de facto está a ser bem feito e, portanto, temos que dizer matérias que está a ser naturalmente amanhã vão ser discutidas na Assembleia. Há mais claro, que devemos aprofundar. Que amanhã o debate eventualmente vai aprofundar. Roberto Almada, a sua perspectiva sobre este debate? Esta questão do regresso de pessoas da Venezuela e da situação económica e social na Venezuela, do seu agravamento, é uma situação que nos preocupa a todos, independentemente, penso eu, do partido que representamos ou da área política que representamos. O Sr. Secretário Regional da Educação, que tem a tutela das comunidades, esteve recentemente na Venezuela. Penso que será ele que estará amanhã no debate no Parlamento. É ele que tem a pasta, não é? Acompanhou o Sr. Secretário de Estado das Comunidades também nessa visita que fez à Venezuela. É com alguma expectativa que também queremos amanhã ouvir, sobretudo, mais do que falarmos, queremos ouvir o Sr. Secretário Regional, porque esteve lá, nós não estivemos, eu pelo menos não estive, constatou com a realidade in loco. Todos nós temos ecos de pessoas das nossas famílias. Eu tenho pessoas da família da minha mãe que vieram da Venezuela há pouco tempo, pessoas conhecidas, pessoas inclusivamente que eu sei e que algumas eu até dirigem-se à Segurança Social, porque existem determinados apoios no sentido de ajudar essas pessoas. Portanto, também é com alguma expectativa que queremos mais ouvir o Sr. Secretário, mais ouvir
definir aquilo que serão as medidas que o Governo Regional tem e que o Governo da República, porque o Secretário de Estado foi com o Secretário da Educação à Venezuela e que o Governo da República também garantiu portanto, à comunidade, à nossa comunidade na Venezuela, e também dizer que estamos também preocupados e atentos àquela que é a integração que estamos a fazer aqui na nossa região das pessoas que regressam desse grande país da América Latina, onde nós tradicionalmente temos uma forte comunidade de imigrantes. O que me parece é que, existindo problemas, e eles existem sempre, essas pessoas têm uma capacidade de adaptação muito grande, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que efetivamente estão cá para também trabalhar e se integrar. Acima de tudo, naturalmente que existem problemas existem sempre em várias comunidades, mas a nossa expectativa é que o Governo Regional e o Sr. Secretário amanhã nos traga boas novas relativamente às medidas do Governo para ajudar. Vítor Freitas. Bem, da parte do Partido Socialista, nós temos acompanhado com atenção o que se tem vindo a passar na Venezuela e a saída de muitos conterrâneos, o regresso à região autónoma da Madeira e também um pouco por todo o país. O Governo da República tem, cada vez que se desloca à Venezuela, faz acompanhar, e bem, pelo Secretário Regional com a tutela aqui na região autónoma da Madeira, porque a integração dos nossos compatriotas tem que ser com o apoio do Estado e com o apoio da região autónoma da Madeira. E eu julgo que, eu vejo de positivo, quer as relações institucionais entre o Governo da República e o Governo Regional, quer aquilo que é a troca de informações e os apoios que estão a ocorrer em relação a esta matéria, e acho que o processo de integração tem sido positivo aqui na região autónoma da Madeira. A Madeira também está no momento de precisar de pessoas, de rejuvenescer também o seu tecido, porque a economia hoje precisa de mais pessoas a trabalhar, e também quer garantir aos madeirenses que as verbas que estão a ser alocadas para estas questões são verbas que vêm do Estado, para que a região não tenha que fazer um sacrifício maior em relação a isto. E não se criou nenhuma nova lei para estes casos. A lei que existe é igual para todos, sejam madeirenses ou que ser assim. Que vivam cá ou que vêm até porque a maior parte são de facto mesmo portugueses, madeirenses. Não, também estamos a falar de portugueses, não há que fazer distinção nenhum deles, não é? Rubina Leal. Esta cooperação. Eu julgo que tem sido preocupação desde o Governo Regional, desde a primeira hora, atender a todas as pessoas que estão em dificuldade. E, de facto, aquelas pessoas que chegaram à Madeira, que são à volta de 6 mil pessoas, são madeirenses ou são filhos de madeirenses e são tratados como tal. E eu acho que é importante quem nos ouve que tenha esta consciência. Há muitos que estão, de facto, numa situação de dificuldade. Esses procuram os serviços locais e é isso que tem acontecido. Na parte da saúde, de facto, tem havido uma grande procura, na parte da segurança social, na parte da habitação, e aquilo que eu percebo, aquilo que tenho visto, é que desde a primeira hora o Governo tentou acautelar que estas áreas fossem de alguma forma reforçadas para melhor dar resposta. É importante que as pessoas percebam, ninguém ficará prejudicado porque temos aqui estes madeirenses que vieram da Venezuela. Todos são tratados da mesma forma, todos têm o mesmo nível de oportunidades. De facto, esta comunidade, como disse, alguns têm dificuldades, outros estão a investir, como tantos outros já investiram na nossa terra, muitos imigrantes investiram na nossa terra. Eu devo-vos dizer que, por exemplo, desde 2016 até agora, cerca de 1.900 pessoas da Venezuela já foram colocadas em termos profissionais. Isto significa, no fundo, e manifesta a proatividade destas pessoas, a disponibilidade, a motivação, a habilidade que têm em se adaptar a todas as atividades e, de facto, mesmo tendo que nós começamos em 2015 com uma taxa de desemprego de 15,8, hoje estamos com uma taxa de 8,3, mas, de facto, mesmo com o acréscimo da vida destas pessoas, é muito importante e acho um fator interessante, nós verificamos que cerca de 1.900 já tiveram uma integração dentro do possível no mercado de trabalho, e acho que isto demonstra o bom acolhimento que a região tem tido e a preocupação que tem tido com estas pessoas. Vamos esperar pelo resto do debate que vai acontecer amanhã no Parlamento, um debate legislativo da autoria do CDS. Resta-me agradecer ao Roberto Rodrigues, à Rubina Leal, também ao Vítor Freitas, ao Roberto Almada. É o ponto final por hoje. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um debate parlamentar. Boa noite. Fique bem.